Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo para mais uma conversa bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o texto em Romanos 38 e 39, que fala: Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso aqui, para quem nasceu na igreja, conhece muito bem esse versículo, né? Lá nos retroprojetor da vida, né? É o novo. Mas hoje nós vamos continuar essa conversa falando sobre essas promessas, né? Que o apóstolo Paulo ele trabalha e uma constatação. Isso é o mais importante a gente enfatizar aqui. Esse texto ele mostra sobre o caráter de Deus e o relacionamento que ele quer conosco, de que não existe nada que possa nos separar desse amor, que é um amor que ele atrai, ele acolhe, mas principalmente é um relacionamento contínuo e é um relacionamento com essas características de inseparável, inabalável. Então hoje nós queremos bater um papo com vocês também com relação a esses pontos. Eu vou falar mais especificamente aqui com essa parte aqui que tem no nosso trecho, que é um chamado para ter a segurança. Quando você está num relacionamento seguro, que você sabe que existe um amor incondicional, ou seja, que você é amado independente do que aconteça, sempre a gente relembra, né, o que o apóstolo Paulo falou, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí questionaram, né? Então vamos pecar mais para que nós possamos receber mais graça. E é natural, é lógico que nós sempre, a nossa natureza é pecaminosa, a tendência é realmente pecarmos. Mas nós temos essa promessa que é inabalável. E voltando lá em alguns vídeos atrás, quando a gente fala da estratégia de Satanás de querer prejudicar esse relacionamento, é sempre nesse sentido de falar que, bom, agora você pisou na bola de novo, né? Você disse que não ia mais fazer isso, você se irritou de novo, você irou, você fez isso, você fez aquilo. Então, a voz da acusação, né, do acusador, sempre vai falar isso. Agora eu acho que relacionamento estava complicado, né? E Paulo aqui ele deixa muito claro, porque eu estou bem certo. E aqui a palavra vai trazer, eu tenho plena convicção, eu estou muito certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então tem essa constatação muito forte e tem mais uma promessa aqui da palavra de Deus para as nossas vidas, que é esse relacionamento inabalável com Deus, com Jesus Cristo e principalmente que independente da circunstância, independente do que aconteça, nós temos a segurança desse relacionamento. Acho que esse é o ponto chave aqui que eu queria trazer para vocês, mas eu vou passar a palavra agora para o Dr. João Feitosa, para continuar fazendo análise aqui mais detalhada para vocês. Manda lá, Feitosa. Vamos lá. Aqui nós estamos observando um texto de grande relevância. Quando nós, por exemplo, lemos Efésios, capítulo 5, acho que no verso 1, Paulo vai nos fazer um convite. E qual é o convite que Paulo nos faz? Para que nós sejamos o quê? Imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Então, aqui nesse texto, Paulo diz o seguinte: porque eu estou bem certo. Ou seja, nós, como imitadores de Paulo, assim como ele é imitador de Cristo, nós também devemos estar bem certo. Mas certo de quê? Certo dessas verdades. E que verdades são essas? Paulo vai descrever aqui nesse versículo. Ele vai dizer: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Atentamos bem para a última parte desse versículo. Ele faz todas essa declaração com bastante convicção, com bastante firmeza, mas ele conclui o versículo dizendo que todas essas coisas estão em quem? Em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Porque Cristo é o fundamento principal da nossa vida. Então, Paulo, ele quer deixar bem claro que aqueles que estão em Cristo, eles estão seguros, e uma segurança inabalável. Ou seja, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E ele é muito enfático quando ele declara com bastante firmeza, quando ele diz que nem a morte era o nosso pior inimigo, né? Que nem a morte, a vida, os anjos, os principados, o presente, o futuro, os poderes, a altura, profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então, o que nós podemos observar aqui é que Paulo está nos ensinando de uma forma bastante clara, né? Bastante firmeza, que nós precisamos nos alicerçar nessas verdades inabaláveis para nossas vidas. É isso que nós devemos ter em foco em nossas vidas, né? E nada poderá nos separar do amor de Deus. Ou seja, nós podemos enfrentar qualquer desafio, enfrentar qualquer incerteza, mas nós temos que ter a convicção de confiar de que o amor de Deus ele não é sazonal, de que ele não é temporário. O amor de Deus ele é constante e não importa as circunstâncias. Nós que somos salvos, que somos escolhidos, no vídeo passado, nós falamos com relação aos escolhidos, aqueles que são escolhidos por Deus. Efésios, no capítulo 1, quando você lê ali o capítulo 1, você vai observar no capítulo 1 de Efésios uma relação de bênçãos que Deus derrama sobre nós. Ele diz que nós somos separados, nós somos escolhidos, né? Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus para servir e seguir aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, eles estão seguros, mas uma segurança inabalável. Ninguém pode separar. Aí, talvez nós possamos perguntar assim, mas aí nós não erramos? Sim, erramos. Mas dentro dos escolhidos que erram, e todos nós erramos, e todos nós pecamos, tanto é que o apóstolo João ele nos ensina claramente de que há um advogado para nos defender diante do Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas aquelas pessoas que estão escolhidas verdadeiramente, embora por algum momento ou por alguma circunstância eles se afastem ou eles cometam algum tipo de erro, mas a verdadeira essência de Deus está dentro dele, porque ele foi escolhido, de forma com que ele jamais permanecerá fora dos caminhos de Deus. Porque Deus o chamará, Deus o buscará. Então, aqueles que são escolhidos, Deus vai, quando muitas vezes nós, por algum momento, por alguma circunstância, nós nos afastamos de Deus, né? E aí nós damos as costas para Deus, mas Deus nos ama tanto que ele usa a criação para nos chamar, para nos trazer para perto dele. Isso é muito claro quando nós lemos a história de Jonas. Jonas, Deus havia feito um mandado, ou dado uma ordem para que ele fosse fazer uma determinada missão, e ele fugiu. E quando ele fugiu, o que foi que Deus fez? Interessante, olhando alguns estudos, né? Alguns estudiosos, diz que Tarse ficava aproximadamente 5 anos de distância do lugar onde ele estava, né? Lá de Jerusalém, do local onde ele estava, lá de Jope, né? Que era o porto, tá? 5 distante. Então, ele queria estar o mais longe possível de Deus. A viagem duraria aproximadamente 5 anos. Então, isso deixa claro que eles queriam estar assim, muito distante de Deus. Mas foi o que Deus fez. Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um vento, Deus mandou um peixe
para que ele ficasse de prontidão, de plantão, para poder salvar Jonas e pegar Jonas e levar Jonas para o local para onde ele deveria ir. Então, essa é a segurança que nós temos, a segurança na palavra de que nós não seremos separados do amor de Deus, independentemente das circunstâncias que nós venhamos a passar. Então, essa firmeza, essa segurança que Paulo quer nos ensinar, é justamente isso. Tanto é que ele coloca todos os aspectos da vida e além da vida, né? Porque ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderosos, né? Nem a altura, nem a profundidade, qualquer criatura não poderá nos separar do amor de Deus. Então, é uma verdade maravilhosa que nós, como escolhidos, como crentes, devemos vivenciar, nos apropriar dessas verdades e colocar elas em nossas vidas e que elas sejam algo constante em nossas mentes e em nossos corações, ok? Muito bom. Amém. Amém. É isso. Essa é uma complementação, mas também um aprofundamento, né, que a gente precisa levar em consideração em entender esses bastidores aí do amor inabalável. Beleza. Essa foi mais uma conversa bíblica, mais uma promessa de Deus, né, mais uma mensagem que mostra que esse relacionamento ele é inabalável, mas também é um convite para que, com base nessa promessa, desse amor incondicional, nós possamos também diariamente termos essa decisão de estarmos mais próximos de Deus, de vermos mais esse relacionamento. Amém? Paulo, então, ele conclui, né, esse versículo, né? Interessante, eu só abrindo aqui Claro. parênteses aqui, que Paulo, ele no versículo 37, no versículo anterior, ele diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o entendimento que nós temos é que Cristo já venceu todas as lutas, todas as batalhas, todas as guerras. Já foram todas vencidas, certo? Então, a vitória já está concretizada. Então, algumas circunstâncias que podem nos atacar, né, os ataques do mundo, é para que nós venhamos assim um pouco a fraquejar. Mas o fato é que quando nós nos apropriamos dessa verdade, Paulo diz que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos venceu. Nós somos mais do que vencedores. Somos vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí Paulo vai concluir, então, né, esse versículo, né, novamente, nos advertindo, nos chamando para que nós venhamos, assim, digamos, vivenciar essa verdade de que nada poderá nos separar do amor de Deus. E isso deve estar sempre em nossas mentes, em nossos corações, essa confiança. E sempre sabendo de que nada que não pode nos separar do amor de Deus não está baseado em nossos esforços, né? Ou por algum merecimento nosso, mas único e exclusivamente na fidelidade inabalável de Deus. Deus é fiel e ele não é homem para mentir. Quando ele diz que nos protegerá, é porque, de fato, isso acontecerá. Então, nós devemos ser o quê? Nós devemos ser dignos de confiança, de poder descansar seguro nesse amor eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está enraizado no amor de Deus. Então, qualquer coisa, dificuldade, problemas que venhamos a enfrentar, em cada dia devemos estar confiantes e com ousadia diante das incertezas da vida, mas permaneçamos firmes, sabendo que o amor de Deus nos sustenta e o amor de Deus é imutável, ele não muda. Amém. Muito bom. Beleza, pessoal. Então, ó, vocês podem deixar os comentários aqui abaixo, você pode deixar suas perguntas e no próximo vídeo a gente continua
com mais uma conversa bíblica. Um grande abraço para E a vocês. gente, Pode e a falar, pode gente falar. quer chegar aí nos 10 mil inscritos aí, daqui uns dias aí. Vamos lá, pessoal. Vamos É isso curtir aí. aí, vamos se inscrever. Vamos fechar nos 10 mil aí. Vamos lá, ajuda a gente É aí. isso aí. Um abraço, fique com Deus. Deus é Tá bom, irmão. valendo. Amém. Tchau, tchau.